Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, eu estou aqui para continuar gravando a segunda parte daquele vídeo que eu fiz, convivendo com o lúpus. Bom, pessoal, da última vez que eu gravei, no caso, aquele vídeo, teve algumas partes em que eu pulei, porque a história é bem grande, sabe? Algumas coisas. Mas eu confesso que o que eu vou dizer e as coisas que eu contarei serão suficientes para cada um de vocês entenderem. Bom, pessoal, na última parte do vídeo eu havia dito para vocês que depois que eu fiquei tendo aqueles surtos de memória, aquele acordar assustada, sem saber onde estava, sem saber o que fazer, eu voltei para minha casa. Aí eu voltei para minha casa nesse tempo e as crises foram continuando, o tempo foi passando, foi amenizando. Até que um certo tempo eu fiquei bem. E naquele tempo eu comecei a ter uma necessidade muito grande, sabe? De ficar cada vez mais perto de Deus, sabe? Nessa época eu cuidava de criança na igreja, sabe? Eu e uma colega minha, a gente cuidava das criancinhas na igreja. Então, pessoal, neste tempo eu cuidava deles. Aí eu me lembro um dia que eu tava em casa, aí alguns deles foram lá em casa me ver, aquilo foi muito bom, sabe? Foi uma coisa muito boa. Foi uma sensação muito boa de... Sabe quando você se sente abandonado? Eu me senti assim, porque como eu tava muito enferma e eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. Então, eu pensava assim que era... Porque o médico falava que isso não ia acabar. Não ia terminar. Me desculpe, mas eu não consigo. É incrível, mas eu não consigo falar sobre isso sem que me doa, sabe? Aí eu fui, peguei, e quando eles chegaram, que eles foram tão pequenininhos, né? Aí eu olhava pra eles assim, aquilo me dava força, sabe? Me dava ânimo. Olhava pra minha filha, que na época ela também tava com as criancinhas. E sempre que eu e essa colega minha fazia reunião do domingo, que era conversar com eles sobre a Bíblia, ensaiar essas coisas, a gente sempre levava algo para eles. Então, como eu não estava indo, eles foram lá na minha casa. Mas foi uma coisa muito boa, sabe? Que me levantou, me ajudou muito. Aí depois eu peguei, voltei para casa mesmo, assim em casa, e comecei a fazer meu tratamento. Aí eu comecei a tratar com um reumatologista, o meu problema de saúde. Aí tratando. Essa doença é tão complexa que uma coisa vai se tornando outra, aquilo vai virando aquela bola de neve. Você toma remédio para sarar uma coisa e quando você assusta, o remédio já teve efeito colateral em outra, você começa a sentir outras coisas. Aí, nesse intervalo de tempo, passado uns 4 meses, já que eu já tinha saído do hospital, eu tive uma alegria muito grande no meu coração. Mas foi grande, mas tão grande, que foi pra... Eu falo assim que foi pra mim esquecer um pouco aquela doença. Aí eu descobri que eu tava grávida. Eu me lembro como se fosse hoje. Porque, caso você não saiba, quem tem lúpus não pode tomar anticoncepcional. Certos remédios, nem pensar. O que o médico te recomenda é uma laqueadura, porque os remédios têm efeito colateral e vira outra coisa no seu corpo. Aí, eu peguei e descobri que eu tava grávida. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu não sabia como é que eu ia fazer, sabe? Eu
Porque o médico falava comigo que eu não podia engravidar. Aí eu não sabia como é que eu ia fazer. Eu não sabia se eu ficava alegre, porque a minha filha, com esse filho meu, tem uma diferença muito grande de idade. Eu sou sincera, eu achava que eu nem ia ter mais filhos. Aí, eu me lembro que eu cheguei em casa e falei pro meu esposo que eu tava grávida. Ele ficou tão alegre, tão feliz, tão feliz. A gente ficou tão feliz com aquilo, mas tão feliz. Que a gente não pensou nas consequências, porque o médico dizia pra mim que eu não podia engravidar. Só que eu pensava assim, eu não vou engravidar com esse monte de remédio que eu tomo, porque ele falava que os remédios eram abortivos. Aí eu pensava, não vou engravidar. Só que eu engravidei sim. Eu me lembro que eu chegava pra minha mãe, quando eu disse pra ela que eu tava grávida. Aí ela pegou e falou assim, preocupa não, se Deus mandou, Deus sabe. Preocupa não, só. Se Deus mandou, é porque Deus cuida. Deus cuida. Aí a minha mãe também ficou muito alegre. Eu lembro que a minha família ficou todo mundo muito alegre. E ao mesmo tempo preocupado, né? Na verdade, as pessoas não demonstram pra gente que estão preocupados por causa disso. A gente já tem um problema, eles já não querem nem fazer a gente ficar mais preocupado. Mas aí Deus é tão bom, sabe? Aí quando as pessoas ficaram sabendo que eu tava grávida, tá bom, mas quase ninguém sabia que eu era problema de saúde, nem pensava que era uma coisa simples. Eu fui pra igreja. Aí eu me lembro como se fosse hoje, assim. Eu cheguei na igreja, poucas pessoas sabiam que eu tava grávida, e nesse dia veio um pastor pregar. Esse pastor veio lá de Curitiba. Aí eu choro porque eu lembro quanto as promessas de Deus cumprem na nossa vida, independente da nossa situação, sabe? As promessas de Deus cumprem mesmo. Aí ele orando lá, aí ele me chamou na frente e falou assim, essa doença não é pra morte. Esse filho que você traz no ventre é minha promessa na tua vida. É algo para você olhar e ver que eu sou Deus na tua vida. Muitas provas virão, ele falou para mim. Muitas provas, muitas lutas virão. Mas não desespere em momento algum. Eu vou estar com você, eu vou aquietar o teu coração. E aquilo para mim, eu tenho um hábito de dizer assim, que quando você recebe uma palavra na parte de Deus, você tem que tomar posse daquilo, sabe? E eu tomei posse daquela palavra para minha vida. O tempo foi passando, aí eu tava com uns quase 4 meses de gravidez, e a minha pressão alterou muito. A minha pressão alterava assim, ó, sem mais, sem menos, e eu não percebia. Aí nesse dia que minha pressão alterou, eu fiquei a noite toda sentindo uma dor no meu peito, sabe? Aí aquela dor doía assim, subia e parava aqui, aqui na minha garganta. Eu não entendia. Era como se eu tivesse comido algo que não tivesse feito bem. Aí ainda falei com meu esposo, não, deve ser porque eu comi alguma coisa e tá assim. Eu passei a noite toda com aquela dor. No outro dia de manhã, eu fui no médico. Quando eu cheguei lá, minha pressão tava 22. Aí as enfermeiras me atenderam e não falavam nada, sabe? Porque a minha pressão tava muito alta, então elas pensavam, se eu falar alguma coisa pra ela, a pressão vai subir mais. Só que naquele momento eu tava infartando. Eu não sabia.
eu tava infartando. E aí eu lembro que ela mediu minha pressão, já correu comigo. Depois um remédio debaixo da minha língua, já começou a me deitar, trocar minha roupa, chamar meu esposo, porque eu tinha ido sozinha, né? Porque eu não tava sentindo nada mesmo. Aí começou a ligar pra ele tava trabalhando na época, eu lembro que ele tava trabalhando, era do lado do posto, o lugar que ele trabalhava, que eles estavam construindo uma igreja lá. Aí ele chegou, eu lembro que ele chegou todo sujo. Aí, nessa época, a minha sobrinha tinha vindo morar com a gente. Aí, ela tava com a minha filha. Aí, meu esposo foi, ligou pra minha cunhada veio. Aí, ela falou, não assusta não, Jaqueline. Sua pressão tá um pouco alterada aí, você tem que tomar remédio rápido, porque senão atrapalha, né? Atrapalha seu neném. Aí, só falou assim comigo. Aí, eu falei assim, mas precisa me trocar de roupa pra dar remédio? Aí, ela foi e falou assim, precisa. Não me preocupa não, esquenta não, rapidinho. Você melhora, rapidinho, nós vambora. Nada disso, estava trocando minhas roupas pra me levar pra Caratinga. E lá se vai a Jaqueline, pela segunda vez, pro hospital. Aí eu fiquei outra vez no UTI, só que dessa vez tinha, além de Deus, tinha mais alguém comigo, né? Aí eu só falava assim com Deus, se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Então, eu fiquei naquele UTI. Aí, eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive lá. Quando eu tava na UTI, eu tenho uma amiga minha que, eu não vou citar o nome dela aqui, que talvez ela não agrade, porque ela é muito sistemática. Ela tem, mas quando ela ver esse vídeo, ela vai saber que eu tô falando dela. Ela tem uma sobrinha que é enfermeira. Quando eu fui pra UTI, eu não tinha condição de sequer tomar porque você fica na UTI, você não tem condição de tomar um banho. E quando eu fiquei lá, ela cuidava de mim na UTI. Então, quando ela ficava lá cuidando de mim, sempre era ela que vinha cuidar de mim, sempre era ela. Eu acordava assim, eles me davam remédio, eu acordava. E nesse dia que eu fiquei internada, eu fiquei 5 dias na UTI. Aí eu acordava assim, era ela que tava lá, sempre era ela. Conversando comigo, me dava banho, cuidava de mim. Quando fez 4 dias que eu tava lá, aí ela falou assim, ô Jaqueline, se tudo continuar bem, amanhã provavelmente você não vai estar mais aqui. Você melhorou bastante, você tá bem melhor. Aí, eu tinha visto que eu tinha melhorado um pouco, que eu já tinha me tirado um pouco daqueles remédios, sabe? Que eles colocam na minha veia, aquelas coisas, tudo. E realmente, eu desci pro quarto, pra baixo. Aí, quando eu desci, eles me entregaram as minhas coisas. E eu liguei pro meu esposo, porque na UTI meu esposo só podia ir lá um pouquinho me ver. Eu me lembro da última vez que ele me visitou lá, eu me lembro dos olhos dele. Ele fazia o possível para não demonstrar. Aí, o médico conversava com ele, mas eu nunca sabia de nada. Aí, quando ele chegava perto de mim, eu ia perguntar pra ele o que estava acontecendo, ele dizia pra mim, não, tá tudo bem. O médico tá falando comigo aqui. O que eu tenho que fazer depois que você voltar pra casa? Preocupa não. Aí, quando fez 5 dias, eu desci pro quarto. Aí, liguei pra ele, falei com ele que eu tava lá. Oh, meu Deus. Quanta luta ele passou só. Porque ele trabalhava, aí dava a noite, ele ia pro hospital. Porque ele não... Eu falava com ele que não precisava ir, mas ele não conseguia ficar sem saber o que tava se passando comigo. Aí ele ia. Aí eu me lembro que eu vim pro quarto, aí nesse dia à noite ele chegou lá, ficou um tempo, depois ele foi embora. Aí quando foi tarde da noite, a enfermeira foi lá no quarto, eu tava num quarto sozinha. Aí eu lembro que ela foi lá, levou um remédio pra mim e falou comigo assim, dorme.
Você precisa dormir. Aí eu falei, mas eu não tenho sono. Aí ela falou, vou perguntar ao médico se eu posso te dar algo pra você dormir. E foi. Aí ela foi, buscou um comprimido, trouxe, me deu. E eu não dormi também. E eu fiquei acordada lá. Aí, ela falou, nossa, mas você não dormiu. Eu falei, não tenho sono. Ela falou, eu nunca vi. Esse remédio que eu te dei faz dormir. Aí não dormi. Aí ela foi. Ela foi medindo a pressão e falou assim, não, mas tá tudo bem com você, sua pressão não tá alterada. Você tá ansiosa? Eu falei, não vou dizer que eu tô ansiosa, eu só quero ir pra casa. Eu pensei que eu ia pra casa. Ela falou, não, é porque você vai ficar em observação pra ver se sua pressão vai continuar boa. Não preocupa não, tá tudo bem. Aí